Olá, bem-vindos a mais uma análise Smart Goal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nos números que cercam o confronto da Série A entre Atalanta e Cremonese. A ideia é decifrar o que as estatísticas têm a nos dizer sobre o que podemos esperar dessa partida. Então, a grande pergunta é essa, né? Para além da paixão e da imprevisibilidade que a gente tanto ama no futebol, o que os dados, na sua frieza, revelam? É exatamente isso que vamos descobrir juntos. Para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Para entender a real dimensão deste confronto, primeiro a gente precisa ver onde cada equipe se encontra no campeonato italiano. E aqui, olha, o contraste já salta aos olhos. A Atalanta está ali na parte de cima da tabela, em sétimo lugar, com 36 pontos. Já a Cremonese, bem, está bem mais para baixo, em 15º, com 23. São 13 pontos de diferença, o que já nos dá uma pista bem clara sobre a performance de cada um na temporada. Agora, vamos cavar um pouco mais fundo. O passado e o presente de um time dizem muito, não é mesmo? Vamos dar uma olhada em quem chega com mais força para esse duelo. E esse número aqui é realmente impactante, 72%. Esse é o aproveitamento histórico da Atalanta nos confrontos diretos contra a Cremonese. É um domínio muito claro que, com certeza, estabelece um precedente psicológico importante para o jogo. E esse gráfico deixa tudo ainda mais nítido, não deixa? A gente vê essa diferença de forma bem visual. A Atalanta com 72% de aproveitamento nos confrontos diretos, contra apenas 22% da Cremonese. A história, nesse caso, pende e muito para um dos lados. Mas agora, olha que interessante esse detalhe. Se a gente olhar a forma geral recente, as duas equipes vêm de uma fase considerada ruim. Só que o fator crucial aqui é o local do jogo. A Atalanta tem uma forma boa jogando em casa, enquanto a Cremonese tem um desempenho ruim como visitante. E esse, meus amigos, é um ponto de diferenciação que pode definir tudo. Ok, já passamos pelo histórico. Agora vamos analisar o motor de cada equipe, a sua capacidade de ataque e de defesa, com base em métricas um pouco mais avançadas. E toda essa profundidade na análise vem de um estudo detalhado da Smart Goal. É uma leitura de jogo baseada puramente em dados que nos permite ter essa visão, digamos, mais cirúrgica do confronto. Antes da gente avançar, é muito importante entender um conceito, o XG, ou Expected Goals, gols esperados. De forma simples, ele não conta só os chutes, mas mede a qualidade de cada um. Um XG alto significa que a equipe cria chances muito claras de gol com frequência. E quando a gente compara o XG dos dois, a diferença é gritante. A Atalanta gera, em média, 1,70 gols esperados por jogo, ou seja, cria muitas chances de alta qualidade. Já a Cremonese, com apenas 0,40, mostra uma dificuldade enorme em gerar perigo. O potencial ofensivo aqui é claramente distinto. Resumindo taticamente, o quadro fica muito bem definido. A Atalanta é classificada como boa, tanto no ataque quanto na defesa, o que mostra um grande equilíbrio. Do outro lado, a Cremonese tem um ataque ruim e uma defesa que é só regular. Fica claro que a Atalanta é uma equipe mais completa e robusta nos dois setores do campo. Então, com todos esses dados na mão, a pergunta que fica é: o que a gente pode esperar do resultado? Vamos ver como os números se traduzem em probabilidades concretas. E o modelo estatístico é bem conclusivo. A probabilidade de uma vitória da Atalanta é de impressionantes 72,4%. O empate fica com 19,5% e a chance de uma vitória da Cremonese é de apenas 8,1%. Os dados apontam para um favoritismo esmagador do time da casa. E mais, a tendência é que a Atalanta assuma o controle desde o início. A probabilidade de equipe da casa marcar o primeiro gol é de 83,33%, o que sugere uma pressão inicial que muito provavelmente vai se converter em vantagem no placar. E quando a gente olha os placares mais prováveis, essa narrativa se confirma. As maiores probabilidades estão nas vitórias da Atalanta por 1-0 e 2-0. E veja que interessante, a terceira maior probabilidade é de uma goleada do time da casa, o que só reforça a expectativa de domínio. Chegamos então ao momento de consolidar toda essa informação. Vamos para a conclusão clara, o veredito final que essa análise de dados nos entrega. Eu acho que essa frase resume perfeitamente a nossa análise. O favoritismo da Atalanta não se baseia em um único fator, mas sim numa soma de superioridades em quase todos os aspectos que a gente pode medir: histórico, poder ofensivo, equilíbrio tático e, claro, o fator casa. E a gente termina com uma reflexão.
Embora os números apontem para uma direção muito clara, o futebol é feito de momentos inesperados. A questão que fica é: até onde a lógica dos dados consegue prever a magia e a imprevisibilidade que tornam este esporte tão apaixonante? A resposta final, claro, a gente só vai ter em campo.